E até os 16 ali, você já tinha algum tipo de ligação com música ou era uma parada? Então, cara, é muito doido isso, porque quando minha mãe estava grávida de mim, ela tocava sax. Então, já cresci desde a barriga da minha mãe. Na orquestra. Né? Na orquestra. E eu cresci na Assembleia de Deus Sede, que é uma igreja muito musical. Então, eu cresci com orquestra, em corais das irmãs, das crianças, até do recém-nascido, porque a Assembleia tem isso, né? Entendi. Coral de tudo, né? Tipo, enfim, jovem, adolescente. Sim. Então, minha percepção musical foi muito aguçada. Eu cresci tendo uma percepção musical muito diferenciada dos meus demais amigos. Só que eu nunca dei a mínima pra música. Eu queria ser jogador de futebol. É mesmo? Queria. Só que eu sempre estive acima do peso. Então os técnicos sempre no final... Eu jogava até que bem, mas no final eles me reprovavam, enfim. Não vai dar. Fazer uma dietinha, eu preferia comer, entendeu? Entendi. Mas eu tinha isso já, né, intrínseco dentro de mim, porque eu cresci nesse âmbito, nessa atmosfera. Mas você chegou a tocar? Tipo assim, você chegou a... Não, eu cheguei a participar de corais de adolescentes. Coral, só de que eu cantar. não era voz do destaque, não solava nem nada. Até porque, cara, vai na Assembleia de Deus, você vê a galera cantar, você tipo... Não, brota, você levantou uma pedra, sai um cantor Você é o menor top. dos pecadores lá, a galera destrói. Então eu tava ali no meio, no bolo. Quando eu fui pro Bola, eu comecei a participar das células e cantar, assim, no meio do louvor e tudo mais. E o Bola, como é uma igreja que é nova, não tem toda essa tradição... Então, tipo, as pessoas não cresceram nesse âmbito musical. O Bola não é uma igreja musical, é mais focada na palavra, abertura de igrejas. Não, a Assembleia é tipo, cara, é coral. Desde pequeno você já entra, você é discipulado a entrar no coral, estudar partitura e tudo mais. E eu fui para esse caminho, estudei partitura, tocar flauta transversal, enfim. Parei no meio do caminho, porque não deu certo, não queria nada com nada. Mas minha voz destacou no meio dessa galera que não cantava, que não teve esse crescimento, essa percepção que eu tive desde a infância. Entendi. Você canta, você tem algo diferente na sua voz, seu timbre é diferente e tal. Vai estudar. Eu falei, beleza. Aí procurei uma professora do Bola mesmo, e ela era ministra de louvor, uma das líderes de louvor. Comecei a fazer aula de canto, ela me introduziu como backing vocal na igreja. Entendi. E aí fiquei 2 anos fazendo backing vocal para ela, enfim. E ali começou toda a minha trajetória, a minha jornada. Entendi. Ali que você começou a se envolver mesmo, a aprender tudo. Lá eu aprendi tudo, assim, porque eu fiquei 2 anos de backing vocal e ela foi casar e falou, não tem ninguém para me substituir. Você pode cantar aí nos cultos? Entendi. Falei, posso, tal, né? Uma oportunidade muito legal. Deus já falava muito comigo sobre o meu chamado, sobre o meu ministério. E eu falei, vamos lá. Quando eu comecei a cantar, a igreja começou a me abraçar. Começou a falar, coloca mais o Isaías no louvor. A gente gosta dele cantando, dele ministrando. Então eu fui muito formado ali no Bola, assim. E era já na sede? Na sede. Isso desde o início foi na sede? Legal. E como é que foi para os seus pais a sua ida para o Bola? Cara, por incrível que pareça, tive impasse nenhum. Porque eles queriam você na igreja. Eles queriam vir na igreja, porque eu já estava eu estava numa fase ruim, mentindo para sair escondido, com meus amigos do mundo e tudo mais. Então, para eles, ver eu buscando a Deus foi uma alegria gigantesca. E óbvio que eu falei no início sobre eu conheci o Deus dos meus pais. Eu não estou falando isso com arrogância. Não. Mas eu digo nesse sentido de comunidade, comunhão, de eclésia. Mas meus pais, eles foram bons discipuladores para mim também. Tanto que eu só voltei para a igreja porque no início meus pais oravam comigo quando eu era pequeno, me ensinavam da palavra. Então, essa questão de conhecer Deus dos meus pais é porque eu não tive uma experiência pessoal com Deus. Não, eu acho muito doido isso que você está falando, porque as pessoas pensam assim que, poxa, meus pais fizeram todo esse trabalho, e você se desviou lá tal, poxa, trabalho perdido. De forma alguma, né? De forma alguma. Porque eu vejo assim, por exemplo, quando Paulo se converte, né, e ele tem um encontro com Jesus, toda a bagagem dele, né, vem junto. Tudo aquilo que ele estudou, mas que às vezes ele tinha um entendimento errado, porque ainda não tinha clicado, os olhos dele não tinham sido abertos, né? Quando Jesus se revela, ele tinha tudo aquilo ali na bagagem. E é exatamente o que eu vejo com filhos de crente, né? Às vezes nunca tinha clicado ainda, você não tinha tido os olhos abertos, mas estava tudo ali, né? Cada historinha que você aprendeu, Tudo, cara, tudo. Então, eu acessei isso de novo, assim. Sim. Então, cara, eu sou muito grato aos meus pais, inclusive, porque foi muito difícil para eles me criar. Num contexto como a gente vivia. Meu pai passando inúmeras dificuldades. Tem mais irmãos? Tenho 2 irmãs. 2 irmãs. São casadas, inclusive. Então, sempre... E tinha um culto doméstico. Que eu gosto muito de hino da harpa. Tenho até vontade de gravar um projeto só com o hino da harpa. Olha que legal. Porque toda quarta-feira na minha casa tinha um culto doméstico. E era tipo assim, todo mundo com a sua harpinha. Mas era só sua família? Só minha família. Eu, minhas 2 irmãs, meu pai e minha mãe. E aí, tipo, todo mundo com a sua harpa. Abre lá no hino 500. Aí, tipo, tudo lá. Então, eu fui introduzido nessa cultura, assim, sabe?
E eu gosto muito. Então, cara, eu sou muito grato a meus pais. Muito mesmo, que se não fosse eles, eu não viveria o que eu vivo hoje com o Senhor. Que demais, que demais. Então, quando você foi pro bola, os caras, eles ficaram então felizes de você estar na igreja. Foi, e foi muito legal, assim. Eu realmente... Foi desde o início. Comecei a fazer aula de canto, aí comecei a ministrar, até o dia que meu pastor falou, cara, Deus me deu uma visão para abrir uma casa de oração aqui, e eu queria que você cuidasse dessa casa de oração. Eu com 20 anos. Entendi. Assim, eu vou liderar uma casa de oração. E eu já amava a IHOP, você esteve lá, inclusive, né? Eu, cara, via lá, tipo, 24 horas, 7 dias na semana no Google, colocava, assistia, achava muito legal, lia alguns materiais deles. Aceitei esse desafio. Fiquei 6 anos cuidando de uma casa de oração. É mesmo, cara? Até meus 26 anos. Então, e qual que era a rotina dessa casa de oração? Cara, na verdade, eu tinha que começar do zero. O propósito vamos levantar um altar de adoração na semana, 7 dias na semana, 24 horas. Ah, era isso? Era isso. Poxa. E cada turno tinha 2 horas. Então, eu tinha que procurar os voluntários, formar equipes. Então, assim, foi muito trabalhoso, mas foi muito gostoso. Solteiro, novo. Então, eu mergulhei. Ficava, às vezes, 14 horas na igreja, 16 horas, dormia na igreja. Eu amava isso. E foi lá também que eu aprendi a adorar o público de uma pessoa só, Jesus, porque eu era um dos ministros também. Então era eu e meu teclado, eu não sou tecladista, mas sei fazer os acordes, fazer os espontâneos, ficava 2 horas lá adorando Deus, fazendo não tinha ninguém. Seu turno. Porque como eu era assalariado pela igreja, era mantido pela igreja, então eu podia pegar turnos da madrugada, da tarde, onde as pessoas estavam trabalhando, madrugada, porque o povo ia acordar cedo para trabalhar, para faculdade. E eu estava lá, eu era integral, podia acordar tarde, enfim. Então eu aprendi, eu fui formado nesse lugar, assim, sabe? Nossa, que demais, mano. Que escola. Foi uma escola. E durante esses 7 anos, ela funcionou 24/7. Cara, a gente não conseguiu 24/7 porque era voluntariado. E as pessoas trabalham, estudam, enfim. Tem horários que são complexos. Mas a gente conseguiu 4 dias na semana direto. É mesmo? Diretão, assim. Foi, assim, era incrível a atmosfera. Assim, eu tive muitas experiências com Deus lá. Muitas, cara. Cara, a sala de oração, para mim, hoje, olhando assim, é uma das escolas mais profundas e poderosas de Deus para um ministro de adoração, principalmente. Porque... Talvez, eu não sei se a galera pegou quando você falou a frase, né? Mas é isso, é você ministrar para a audiência de um. Né? Então, muitas vezes a galera está preocupada em aprender, quando tem 400 pessoas na minha frente, como é que eu conduzo e tal. Mas a sala de oração te ensina a cantar pensando que só tem um sentado, né? O Senhor. Né? E isso se tornou até uma dificuldade quando eu comecei a ministrar fora. É mesmo? Porque eu não sabia. A casa de oração, primeiro que a gente tinha uma regra lá. A gente não pode cantar canções, adoração horizontal. Sim. Era vertical. Só. Então, eu não sabia ministrar as pessoas. Não sabia falar, levanta a mão, vamos lá. E minha igreja me deu essa liberdade de trazer isso para os cultos também, de domingo. Então, é assim, cara, não ministra. Não fala com as pessoas, deixa que o pastor prega. Isso. Adora. Então, quando eu fui andando pelas denominações, eu lembro que foi muito difícil. É difícil para mim até hoje. É mesmo? É muito difícil para mim. Porque, cara, é muito gostoso você fechar a porta do seu coração e entrar nesse lugar com Jesus e falar, cara, eu só quero você. E cantar canções para ele, e falar com ele, e sem conduzir a igreja, sem conduzir as pessoas. Eu sempre amei isso. Então, você for no lugar e falar, vamos lá por esse caminho, que é um caminho legal também, isso é importante, é preciso. Sim. Mas é uma dificuldade, confesso. Entendi. Porque foi nesse lugar, 6 anos nesse lugar. Foi lá que eu escrevi minhas primeiras canções. Foi lá que Deus me deu a visão do meu primeiro projeto. Foi lá que tudo foi gerado. Uma vez eu lembro que eu estava num evento e era um evento assim, vindo pessoas do Brasil inteiro, tal, não era de uma igreja, né? E realmente um ministro de louvor, ele foi, eu lembro, cara, que ele subiu, fechou o olho e abriu depois de 50 minutos. Exatamente. É o que eu gosto, cara. E depois de 50 minutos ele falou assim, Paz do Senhor, gente. Não, tipo assim... É muito bom. Que bom que vocês estão aqui no meu quarto. Mas ao mesmo tempo é o que você falou, né, cara? Existem alguns momentos que você vai ter que, tipo... Porque eu percebo que o papel do ministro do louvor é preparar uma mesa, né? Colocar 2 pratos, colocar 2 copos e sentar Jesus e a igreja, né? E falar, né? Se amem, né? Se encontrem, né? Então eu acredito que existem momentos também de você conduzir a noiva, né? Dizendo, olha, cara, levante sua mão agora. É isso aí. Você fecha seus olhos por um período, né? Existe esse momento também e é interessante aprender isso, né? Mas é o que você falou, quem é formado em sala de oração... Eu estava falando com a Val isso hoje de manhã. A gente foi lá no IHOP e eu perguntei para a Val,
quando a gente fez... Pela primeira vez entramos lá no IHOP, né, na sala de oração, saímos. Falei, e aí, qual que são as suas considerações? Aí ela falou assim, cara, eu tenho a impressão que os ministros são transparentes. Você só vê Jesus, né? Isso. Você não lembra quem estava tocando, você não lembra nada. Eles estão ali, tipo, apontando tudo para Jesus. Não há uma atenção nenhuma neles. Nenhuma. Assim, né? E, cara, tem uma ministra lá chamada Misty Edward. E ela é uma referência para mim. Sim. Porque ela entendeu o propósito dela de estar ali, na casa de oração. E ela nega convites para ministrar em estádios. Todo tipo lugar. assim, conferências gigantescas, porque ela quer estar ali. Sim. Entende? E é muito legal assim você ver como ela encontrou essa identidade na presença de Deus. Sim. Esse lugar onde ela se identifica com Jesus, ali naquele lugar. E, cara, as demandas chegaram, as propostas chegaram, até porque, cara, diz que outras bandas gravaram canções que ela escreveu ali na casa de oração. E ela permanece ali. Ela só sai daquele lugar debaixo de uma direção muito específica de Deus. E agora, quando a gente foi lá, eu acho que ela não tá nem fazendo turno. Uau! E ela tá, tipo, horas e horas na sala e ela nem lidera o turno mais. Uau. E ela serve agora o Mike. Eu percebi que ela é tipo um escriba do Mike, assim. A gente fez uma reunião com ele, assim, cara. E aí, quando ele falava uma coisa diferente, assim, ela abriu o computador, digitava o que ele escreveu. Aí ele falava um outro negócio. Aí, mano, eu tenho uma oportunidade de falar com ela, né? Aí eu perguntei assim pra ela, eu falei, Missy, me fala uma coisa. Como é que eu faço pra, por exemplo, o baterista? Como é que eu convenço o baterista a estudar a palavra de Deus, né? Porque quando eu falo com o ministro, ele vai abrir a boca e vai falar versículos e tal, beleza. Eu tenho o argumento, cara, você precisa. Como é que eu faço com o baterista? Aí ela falou assim, você vai falar assim pra eles, pros músicos, né? Vocês são responsáveis de expressar quais são os sentimentos de Deus naquele dia. Uau. Entendeu? A pessoa vai falar o que Deus está falando, mas é vocês que vão expressar, tipo, qual é o ritmo do coração de Deus naquele dia. Entendeu? Eu falei, cara, esses caras vão muito fundo. Muito fundo. Eles vão muito fundo, cara. Não, muito, muito. E foi nesse ambiente, cara, que eu fui gerado, entre outros ministros da